jogadores estão tudo de férias. Cadeirinha de massagem, sossegadinho. Agora, finalmente, o Globo Esporte larga do pé dos caras. Tadinho deles. Mas é aí que você se engana. Pior que esse negócio de jogador tirar férias já deu um bafafá esse ano. O Everaldo, atacante do América, tava tão animado que saiu de férias antes do campeonato acabar. Aí, ó, na terça-feira ele postou essa foto no avião indo pros States. #partiu férias. Mas o América ainda tinha o jogo contra o Goiás na quarta. A gente tem que jogar pela nossa família, pelos nossos filhos, pela instituição América, né? O Everaldo tá lá em Orlando, na Flórida, curtindo os parques com a família. Mas o América classificou essa fugidinha como ato de indisciplina grave e rescindiu o contrato com o jogador. A terra do Mickey costuma, inclusive, ser um dos destinos favoritos dos atletas. Estou aqui em Orlando, vim descansar um pouco com a família. O Hulk, inclusive, tem uma casa lá em Orlando. Você precisa de ver, menino. É um luxo só, tem foto dele nas paredes. Cada carrão, ele leva a família toda pra passear nos parques. Só que dessa vez tá mais tranquilo. Conchinha com a esposa assistindo o filme de Jesus. Mas além do Natal, dezembro também é o mês do Réveillon. Todo mundo de branco. E aí, ó, muito gingado do artilheiro do Campeonato Brasileiro. Paulinho tá no Rio de Janeiro e curtiu uma festa com muito samba. O homem até descoloriu o cabelo. Gostou? Há quem curta uma vibe de mais tranquilidade. Lucas Silva do Cruzeiro se inspirou no Almadão, botou a botina e foi pra fazenda no Goiás visitar a avó. O que aconteceu que a senhora tá brava aí? Mas se deparou com um crime. Tinha 90 galinhas. Agora as galinhas estão sumindo. Trabalhar também com a realidade. Não sei, mas eu tô achando que é a onça palha. Bom, se tá faltando galinha pra avó do Lucas Silva, tá sobrando peixe pro Allan Kardec. O homem aproveitou o início das férias pra ir pescar e pescou um monte. E como tem muito vídeo, eu não vou nem falar que é história de pescador. O cara termina o Campeonato Brasileiro. Ano puxado, calendário apertado e ó o Marlon do Cruzeiro pra fechar. Cadeirinha de massagem, sossegadinho. Marlon, não é que o trem é bom mesmo? Segui o seu conselho e tô aqui também, ó, fazer uma massagem super relaxante. E fim de temporada é pra isso mesmo, né? O jogador tem que relaxar, tem que descansar. E eu vou te dizer um negócio. Ui, que beleza. Eu levo esse quadro tão a sério. Quem vai tirar férias agora sou eu. Ê, Maurício, pode aproveitar, bichão, pode deixar que eu vou cuidar da lojinha aqui. Boa tarde, galera. Futebol nesse ritmo de férias, né? Mas o mercado da bola tá começando a esquentar. É por isso que vamos acionar agora Roger. Vamos lá trazer notícias do Atlético neste primeiro tempo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Tiago Reis está chegando, repórter do Seu Nome e Seu Bairro. Um abraço, bom dia, Tiago. Um abraço, bom dia pra você também, bom dia pra quem nos acompanha no Rádio Esporte, Cirilo, 11h40, muita informação, né, abrindo a semana aqui na Itatiaia com o Atlético, como dissemos em manchete, muito atento ao que vem acontecendo fora das quatro linhas, enquanto os jogadores vão curtindo férias. Aliás, uma matéria bem legal no itatiaia.com.br do nosso Henrique André, mostra o Paulinho, o artilheiro do Galo na temporada, junto com o Hulk. O Paulinho, o Hulk também tá no site, o Hulk tá no itatiaia.com.br, tá curtindo férias nos States. O Hulk tá lá na Flórida, com a filhinha Zaya, com a esposa. Teve um rango lá pro Hulk, rapaz, eu não perderia se fosse você. Vai lá no itatiaia.com.br, tá tudo lá mostrando as férias do Hulk. Super-herói, tá mandando brasa, mas o Hulk pode, né, filho? Volta das férias até mais magro. A gente sai de férias, volta 10 quilos acima do peso. O Hulk se cuida muito. Tá lá no itatiaia.com.br as férias do super-herói atleticano. O Paulinho foi jogar futevôlei lá no Rio de Janeiro. Foi homenageado pela Cariogalo, né? A torcida do Atlético do Rio. Paulinho teve esse flagrante também, você confere no portal da Itatiaia, o itatiaia.com.br. Mas, Cirilo,
enquanto alguns descansam, outros seguem trabalhando. Amanhã tem eleição presidencial no Atlético. É bem verdade, uma eleição por aclamação, já que há um candidato único, presidente Sérgio Coelho, partindo para a reeleição. A mudança na chapa, não mais tendo o Dr. Zé Murilo Procópio como vice, e agora o Márcio André, conselheiro de décadas do Atlético, braço direito, muito ligado ao Sérgio Coelho, já no Instituto Galo, fazia um trabalho importante, nos bastidores, já vivenciava o dia a dia, viajando com a delegação do Atlético, que agora vai ocupar o cargo de vice-presidente da associação. Lembrando, já em curso todo o processo de SAF, que cuida do futebol, mas a associação tem 30%, então tem sim participação ativa também nesse conselho gestor à frente do Clube Atlético Mineiro. O presidente Sérgio Coelho faz um pedido para que os conselheiros compareçam, por mais que seja eleição única, né, Cirilo? Para não dar a impressão que está tudo resolvido. Importante a presença dos votantes, né, dos conselheiros nessa eleição amanhã, vai até às 6 horas da tarde, de 9 até às 18 horas, para mostrar a unidade e mostrar força também do Conselho Deliberativo do Atlético. Então, que os conselheiros, mesmo sendo chapa única, não tem aquela disputa, não tem oposição, mas importante mostrar a força do Atlético nos bastidores do clube com esta eleição amanhã no Conselho Deliberativo, que vai apontar Sérgio Coelho para mais um mandato à frente da Associação do Clube Atlético Mineiro. Ô Cirilo, 11 horas com mais 42 minutos. Vamos falar de Libertadores. O atleticano viu em algum momento da temporada a Libertadores escapando entre os dedos. Na reta final, um sprint fantástico, uma arrancada incrível do Galão. Quase pega o vice-campeonato, né? Na última rodada escapou, mas tá no G4, vai entrar direto na Libertadores. E agora a gente pode falar um pouco mais do desenho da competição no ano que vem. E vou te falar, hein, Cirilo, os grandões da América do Sul, muitos deles não vão jogar a Libertadores de 2024. Acompanhava no fim de semana, por exemplo, Cirilo, futebol da Argentina. Tivemos eleições presidenciais por lá também nos últimos dias, né? Muita coisa acontecendo na Argentina, mas no futebol, o Boca Juniors, por exemplo, tá fora. Não pegou Libertadores pro ano que vem. O Boca, no campeonato argentino, terminou só com a 7ª colocação. O campeão foi o River Plate, que vai jogar a Liberta. Vice-campeão da Argentina foi o Talleres, de Córdoba. Outros gigantes, Vélez, o Newell's, nem aparecendo entre os 10 primeiros do campeonato argentino. Terceiro foi o São Lourenço, quarto o Lanús. Na Argentina, existe um formato semelhante ao que se joga na Inglaterra, né? Tem a Liga, que é o campeonato principal, tem a Copa da Liga e também a Copa Nacional, a Copa da Argentina no caso. E também nesses campeonatos, o Boca já eliminado. O Boca Juniors, no caso da Copa da Argentina, perdeu para o Estudiantes de La Plata. A final é entre Defensa e Justiça e o Estudiantes, que tirou o Boca, o Defensa tirou o São Lourenço, então daí já sai mais uma vaga. E a Copa da Liga Argentina, nesse fim de semana, com uma baita surpresa. O pequenino Platense empatou com o Godoy Cruz e avançou para a decisão. Vai pegar o Rosário Central, que eliminou o River Plate. O cenário na Argentina, então, trazendo times medianos, digamos assim, né? Longe do grande cenário do futebol sul-americano, como o pequenino Platense, que pode vencer a Copa da Liga na Argentina. O sinal eletrônico tá marcando 11h45. Vou rolar a bola para vocês no estúdio, mas antes trazer também o campeonato chileno, que teve como campeão o Huachipato, um outro time pequeno, né? Os grandes, Laú, Universidade Católica, também ficaram para trás. A Católica foi 7ª colocada, a Universidade do Chile 9º. Então tem o Huachipato campeão e o Cobresal, outro também pequeno do Chile. O Huachipato e Cobresal na Libertadores e o Colo-Colo vai para pré-Libertadores. Então, Cirilo, é este o cenário. Por que é que eu tô trazendo todas essas informações? O Atlético vai aguardar o ranking da Libertadores, terminando essas outras competições. A Conmebol libera o ranking e daí começa a dividir pote 1, pote 2, cabeça de chave, e o Galo vai ter que monitorar, já está monitorando toda esta
emoção. Então, a Itatiaia já antecipa um panorama do que vai ser a Libertadores do ano que vem. Muita camisa pesada ficando de fora da Liberta 2024, viu, Cirilo? Pô, Thiago, Léo Figueiredo, o Atlético observando essa história de pote 1, pote 2, ranking. Até o ranking podia ser um pouquinho mais encurtado. O time que não é protagonista há muito tempo, está bem colocado no ranking internacional de competições. Vai ter muito brasileiro do pote 1. Pode ser aquele grupo que pinte o River Plate, pode ser o grupo que pinte um time que é histórico, mas não está muito bem, que é o Peñarol. Enfim, Libertadores vem aí, o torcedor já fica na expectativa, mas a felicidade é que vai ser só em abril, né, Léo? Felizmente. Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo. Bom dia a todos. Tem duas coisas pra lhe dizer. Uma é boa, outra é ruim. Pode ser o que primeiro? A boa. A boa é que não é ruim pro Galo ser pote 2 se configurar dessa maneira aí. Sabe por quê? Por quê? Porque primeiro que no primeiro sorteio não pode pegar time brasileiro. Então, os times brasileiros do pote 1, o Galo tá no pote 2, ele não joga. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra essa do São Paulo, Grêmio. Sobrariam 3 times pro Galo poder pegar do pote 1. A LDU, que é um bom time, mas não é um bicho papão. O River Plate, que é assim uma camisa pesadíssima, mas que não está em grande momento. O Atlético, inclusive, já ganhou do River em Libertadores. E o fraquíssimo Peñarol, que tem uma camisa pesadíssima, mas que há algum tempo já não figura, não consegue. Tomou 6 sapatadas na Copa Sul-Americana aqui, tomou couro do América. Então, essa é a boa notícia. Ser pote 2 não é de todo ruim, porque te livra dos brasileiros do pote 1, te livra dos outros do pote 2, que é o segundo pote mais forte, né? E aí, para pegar adversários de pote 3 e 4, podendo aí sim no pote 4 vir um time brasileiro, pode ser o Botafogo ou o Bragantino. Agora, o que não é bacana nisso? Essa situação do Peñarol, por exemplo, ela causa um desequilíbrio na Copa Libertadores, porque esse ranking da Conmebol, ele precisa ser melhor elaborado. Eu entendo o respeito que exista o ranking, ele quer que seja criado para determinar, mas ele precisa ser mais atualizado, ele precisa ser mais relacionado com o mundo atual. O Peñarol, há algum tempo, o Peñarol não tem resultado significativo, cara. O Liverpool, que é pote 4, é o atual líder do campeonato uruguai com 10 pontos à frente do Peñarol. Então, é mais difícil eu jogar contra o Liverpool, que está no pote 4, do que o Peñarol, que vai ser cabeça de chave. Então, essa maneira, esse ranking, que, repito, é preciso existir para ter uma organização, mas ele acaba causando um desequilíbrio, muitas vezes, porque vai muito pelo histórico dos times e não pelo momento, pela classificação pelos times, pelo real momento dos clubes na América do Sul. Alexandre Simões, vem aí uma Copa Libertadores pro Atlético. Eu disse daqui a pouco ao Léo Figueiredo, ainda bem que em abril, poderia ser em fevereiro, se não tivesse se classificado entre os 4 primeiros colocados. E muita gente grande ficando de fora ou passando a perto, como disse o Thiago Reis. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Léo, quem acompanha a gente, Thiago. Muita gente de outros países, né? Sim. Só que o Brasil decretou com o título de 2023 do Fluminense a maior sequência de um país na história da Copa Libertadores. O Brasil tinha uma sequência de 4 títulos e ela foi alcançada em 2010 e 2013, né? Inter, Santos, Corinthians e Galo. E a Argentina tinha 2 sequências de 4 títulos. De 67 a 70, um título do Racing em 67 e o tri do Estudiantes. E o tetra do Independiente de 72 a 75. Então o Brasil venceu as últimas 5 edições da Copa Libertadores e dos últimos 15 torneios, o Brasil venceu 10. Então, é cada vez mais a Copa Libertadores uma Copa do Brasil. Isso vai estar refletido no pote 1, que terá no mínimo 5 clubes brasileiros. O Fluminense, atual campeão, o Flamengo, o Palmeiras, o Grêmio e o São Paulo. Tá? Então, se o Atlético for o pote 2, e parece que é isso que caminha, né, Cirilo? Então, vai entrar o Galo, ou o River, ou o Peñarol, ou a LDU. A LDU, o problema da altitude, que ela joga em pique e tem um bom time, né? O River tem camisa, tem um bom time, mas não tem conseguido fazer se concretizar na Libertadores. Então, por mais que o Flamengo tenha ficado pelo caminho contra o Olímpia, que o Palmeiras tenha caído na semifinal contra o Boca Juniors, dificilmente a Libertadores de 2024 deixará de ser, mais uma vez, uma espécie de Copa do Brasil. Então, a minha opinião, isso é ruim para a competição. Isso é ruim para a competição. E isso acontece por quê? Porque aumentaram a Libertadores, tentando fazer dela uma cópia
da Liga dos Campeões da Europa, só que nós não temos clubes fortes o suficiente para isso. Na América do Sul. E nem países suficientes, né? E aí o poderio financeiro do futebol brasileiro vai fazer a Libertadores perder a graça. Porque a graça era justamente a disputa entre países, né? E essa disputa não vai acontecer mais. Porque no Brasil vão 8 clubes. Os 8 clubes brasileiros que vão à Libertadores de 2024, se a gente fizer a lista dos 10 favoritos, os 8 vão estar. Então, a Libertadores precisa rever a sua maneira de ser. A Libertadores e a Sul-Americana, elas precisam diminuir de tamanho, porque vão virar competições sem graça. Eu concordo, acho que é vaga demais, esse negócio de 8 classificados, G6, para depois ter vaga de Copa do Brasil, aí você ganha Libertadores, tem mais uma vaga. No brasileiro, você não cai, você vai pra Sul-Americana. É, inacreditável. E aí vai os times vão pra Sul-Americana, chega lá e fala, opa, eu preciso focar no brasileiro, vou meter time reserva na Sul-Americana. Ainda tem isso não, ainda. Caiu 4 no brasileiro, só não estão na Sul-Americana, o Bahia e o Vasco. Só. O resto do Cruzeiro, que é 14º, pra cima. Então, olha só o cenário da Série A do ano que vem. 20 clubes, 4 vieram da Série B. Dos 20, 70% estarão disputando uma competição internacional. 14 dos 20 estarão ou na Libertadores ou na Sul-Americana. Eu acho um número exagerado. Muito, concordo. Eu acho um número exagerado. Concordo. E eu acho que isso provoca um desequilíbrio técnico pelo nosso poderio econômico. Aí o Brasil não tem nada com isso, mas de toda forma são competições regionais, não são continentais, porque a América é uma só e é uma competição da América do Sul. Mas de toda forma está provocando um desequilíbrio técnico na Copa Libertadores, que é a principal, principalmente. Nós temos times que nacionalmente não têm qualidade para lutar por grandes feitos, disputando competições continentais, justamente por conta desse número grande de vagas sendo distribuído. Siga, Thiago. Mas eu tenho um adendo, Cirilo. Diga. Entre cruzar com o Platense, um Tadieres e o Boca, meu filho, eu abraço o Tadieres toda hora, viu? O Platense, então, abraço e beijo. O Boca fora já é um alívio. Você vê que esse time ruim do Boca Juniors ainda deu um sufoco nesse Flusão aí. Não ganhou de ninguém, final, né, Thiago? E foi só no empate mata-mata e nos pênaltis. Só na camisa, irmão. Só na camisa. E quase que o Flusão não aguenta no Maraca. Ô, Cirilo, daqui a pouquinho eu volto. Vamos falar de especulação, né? Gente que chega, gente que tá saindo. Tem gente saindo, aqueles contratos, né? Final de empréstimo, jogador que nem o torcedor do Galo lembrava mais. Eu vou te contar de um que não deve voltar. Tá com o contrato se encerrando, o Galo deve negociar. Vamos fazer um mistério. Daqui a pouco eu conto quem é, viu, Cirilo? Boa, Thiago. Thiago Ardo, já Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro, trazendo mais informações do Atlético. Thiago Reis está de volta, prometeu trazer informação importante, fez até mistério, né, Thiago? Fala, Thiago. É isso, Cirilo de volta aqui no Rádio Esportes com mais do Atlético. Amanhã, eleição. Vamos acompanhar, hein, ao longo do dia, a reeleição do presidente Sérgio Coelho, candidato único do Galo. Eleição que será realizada na sede de Lourdes, né? Esperando aí pela boa presença dos conselheiros. Mas, Cirilo, conforme prometido, né? Vamos falar então desse jogador que volta ao Atlético, mas não deve ficar. Tô falando do lateral direito Paulo Henrique. Fez pouquíssimos jogos aqui, ele veio do Juventude, né? No início do ano, fez poucos jogos com o Cudê e logo liberado pelo Atlético. Foi pro Vasco da Gama. Lá também de cara não foi muito utilizado, mas na reta final ele foi bastante utilizado pelo técnico Ramon Dias. Me lembro de um golaço que ele fez, inclusive em São Januário, na reta final com a camisa do Vascão da Gama, e o Atlético não tem o desejo de reemprestá-lo. A ideia agora é fazer uma grana com o jogador, e o destino do Paulo Henrique pode ser o futebol dos Estados Unidos para jogar na MLS. O Rodrigo Caetano tem conversas avançadas para fazer caixa, né? O Atlético precisa disso, fazer um faturamento, fazer uma grana com estes jogadores que têm contrato, mas não devem ser aproveitados. Lembrando, para a lateral direita, o Galo tem o Saravia, também o Mariano, ambos com contratos renovados, então não faria nenhum sentido incorporar o Paulo Henrique. E como o clube não tem o desejo de emprestá-lo novamente, a ideia, como eu disse, é fazer uma grana e vender o jogador ou para o Brasil, para um outro clube do nosso futebol, ou, claro, prioridade ao futebol do exterior, porque aí a grana é em dólar, viu, Cirilo? Já eu volto, hein, com muito mais do Atlético, o galão da massa, aqui no Rádio Esportes. Eu passo a régua em instantes, Cirilo. Valeu, Thiago Reis, repórter do Seu Nome e Seu Bairro, da Giro Final do Atlético, Thiago Reis.
É isso, Cirilo, para fechar o galo aqui no Rádio Esportes, digo para você que a movimentação interna nos bastidores do clube, claro, para ter o maior número de conselheiros possíveis na eleição de amanhã. Será uma eleição por aclamação, já que teremos apenas a chapa encabeçada pelo atual presidente Sérgio Coelho, que vai à reeleição. A diferença está na sua vice-presidência, não mais agora com o doutor Zé Murilo Procópio, e sim com o Márcio André. É o Atlético, hein? O galã da massa. Começando outra semana, reta final de 2023. Rádio Esportes. Thiago Reis, passa a régua, Cirilo.